O ano era 1947, início da Guerra Fria, e os Estados Unidos estavam em um clima de extremo terror. Temiam que a qualquer momento poderia acontecer uma invasão da União Soviética, e em meio a todo esse clima, um fato muito curioso aconteceu. No dia 8 de julho de 1947, na localidade de Roosevelt, Novo México, o jornal local publicou em primeira página a seguinte notícia: Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roosevelt. A notícia logo causou um espanto muito grande na cidade, só que menos de 4 horas depois, essa mesma fonte publicou outra matéria, mas agora desmentindo a primeira publicação, afirmando que os restos eram apenas de um balão meteorológico. Só que essa história de ser apenas um balão meteorológico não foi muito bem aceita, até porque teve testemunhas afirmando que aquilo era realmente um OVNI, que além do mais estava acompanhado de corpos de ETs. Então tá muito curioso para saber mais sobre esse caso. Agora, Explosão de Curiosos apresenta a história do caso Roosevelt. Tudo começou na primeira semana de julho de 1947, quando um fazendeiro chamado Mac Brazel se deparou com estranhos destroços do que parecia ser um acidente aéreo. E isso enquanto ele cavalgava pelo seu rancho situado a noroeste de Roosevelt, Novo México. Segundo Brazel, como na noite passada havia chovido bastante, ele havia saído para checar se o seu rebanho de ovelhas estava bem. Então encontrou fragmentos de metal espalhados por uma grande área, assim como vestígios de algo que havia colidido e se arrastado por centenas de metros. Brazel chegou a coletar algumas dessas peças metálicas e mostrou para alguns amigos e vizinhos, até que decidiu relatar o ocorrido ao xerife local, George Wilcox. O xerife então imaginou que esses destroços poderiam ter alguma relação com testes militares. Os militares então enviaram o Major Jesse Marcel para descobrir o que estava acontecendo, e acompanhado de Brazel e Wilcox, Jesse pisou na área do suposto acidente. O Major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e caído no local. Ele então determinou a direção que essa coisa estava viajando. Jesse também fez análises da área do acidente e realizou alguns testes rápidos com as peças metálicas que estavam no chão. E segundo alguns rumores, ele teria dito que nunca havia visto nada parecido com aquilo antes. E não demorou muito para que a base aérea fosse novamente acionada e uma operação para a recuperação dos destroços foi iniciada. E então, no dia seguinte, 8 de julho de 1947, a história estampou a capa do jornal local de Roosevelt, com o título Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roosevelt. E a partir daí, a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou pelo mundo. Inclusive, até hoje, mais de 70 anos após o acidente, Jesse Marcel Jr., filho do Major Jesse Marcel, ainda fala sobre o ocorrido. Acho que foi uma queda de algum tipo de... Não era feito pelo homem. De onde veio eu não sei, mas sei que não veio do planeta Terra. O que torna a história de Roswell tão diferente de outras histórias de OVNIs é que essa eu vi com os meus olhos. Jesse Marcel Jr. lembra da noite em que seu pai o acordou para ver uma coisa que afirmava ser de outro mundo. Quando ele chegou em casa aquela noite, acordou a mim e a minha mãe para ver o que ele havia achado, ou ao menos pego, do local da queda, nesse rancho perto de Roswell. Ele disse: acho que faz parte de um disco voador. Prestem muita atenção porque nunca mais verão nada disso. E tinha razão. Na verdade, Mac Brazel conhecia bem um balão meteorológico porque já tinha visto alguns. Meu pai estudou radares. Então sabia como era um alvo de radar, o homem. Teve mais uma coisa que Jesse Marcel Jr. lembra ter visto nos destroços que seu pai lhe mostrou. Havia uma inscrição na borda interna dessa peça e eu pensei, o que será isso? Então eu prestei mais atenção naquilo e a princípio achei que eram hieróglifos egípcios. Mas depois eu vi, não são hieróglifos. Parecem símbolos matemáticos ou então geométricos. Poucas horas depois da publicação original, essa história foi desmentida pelo próprio jornal que havia publicado
explicado anteriormente, afirmando que os restos eram apenas de um balão meteorológico. Stanton Friedman é um ex-físico nuclear que passou muitos anos pesquisando o caso Roswell. Veja as provas e ficará convencido. Desculpem, senhores, nós nos enganamos. Não era um disco voador, era só um conjunto de um refletor e um balão meteorológico. Então, em um período de 4 horas, aquilo que era um disco voador recuperado passou a ser um simples balão meteorológico. Para compor ainda mais o mistério, a Força Aérea levou supostos destroços sem importância para Fort Worth, Texas, para estudos posteriores. Mas essa historinha de balão meteorológico não convenceu muita gente. Até porque na época o governo havia soltado vários balões. Inclusive, alguns deles foram vistos de perto pelo Major Jesse. E ele mesmo afirmava que aquilo não era nada parecido com um balão meteorológico. Existe uma grande mentira em torno disso e que vem sendo sustentada desde 1947. O registro de decolagem do campo de aviação do exército em Roswell desapareceu. E os registros da unidade da polícia militar, que segundo contam limpou os destroços e isolou o local, também desapareceram. Isso deixou a mim e a várias outras pessoas desconfiadas. Algumas pessoas mais céticas dizem que tudo isso não passou de um mal-entendido, pois não há nenhuma prova concreta. Inclusive as fotos que foram publicadas só mostravam que parecia ser papel alumínio. Mas, por outro lado, alguns defendem que o material fotografado não eram os destroços originais. Nós queríamos a prova incontestável do fato, ou seja, ver a fonte original. Mas temos a explicação de Mac Brazel, e baseado no depoimento dele, não parece ser nenhum tipo de nave extraterrestre, a não ser, claro, que extraterrestres tenham inventado fita adesiva, borracha, fios e papel alumínio. E outro fato que intrigou bastante é a suposta presença de corpos alienígenas no local. Alguns anos depois, o exército americano iniciou uma investigação, e no fim alegou que aquilo na verdade se tratava do Projeto Mogul, onde eles meio que espionavam os soviéticos. E outra coisa meio suspeita é que tanto o fazendeiro Mac Brazel e o Major Jesse Marcel foram ameaçados para manter sigilo sobre o que haviam visto durante aquela investigação. Mas então eu quero saber de você, o que acha sobre isso? Será que realmente isso aconteceu ou será que foi só mais um mal-entendido? Bom, se realmente for verdade, é provável que os destroços possam estar na área 51. E como tem uma galerinha querendo invadir, talvez essa nave possa ser encontrada. Tipo, já pensou, o cara entra na área 51 correndo igual Naruto e sai de lá com uma nave espacial, 2 ETs no colo, um Omnitrix no braço e um Juliette na cara. Pois é, brincadeiras à parte, me conta aí embaixo o que você achou dessa história. E também, por favor, deixa o like. Olha, não vai custar nada pra você, é de graça, você... Olha, 2 segundos, baixou a tela, deu like, me ajuda demais. E também, se você tem algum amigo que goste desse tema de vídeo, manda pra ele, manda ele vir se inscrever, deixar like, que também ajuda. Olha, então é isso pessoal, até o próximo vídeo, falou!